Oi, Jenny, seu cabelo tá bonito, o que você fez? Você fez sobrancelha também? Fiz tudo. Vendo, Thiago, e você aí? Parecendo um hipopótamo. Eu posso tentar ligar meu notebook que eu tinha esquecido da live. Nossa, meu, vocês são muito falta de comprometimento, viu? Ó, tomei banho, fiz o cabelo, fiz a barba. Ó, Ataque Que de belo ansiedade. bigode, hein? Tá quase um Dali. Como é que é o nome daquele negócio, aquele iluminador? Fabi, tá bem? Luz. Ele o quê? Luz. Menino, Mas você tem muita hemorroida, ô César? Não, tem pouca hemorroida. Eu fico brincando de carrinho. Não, Ó, só- você faz ele só assim, vai você passar o entra na batom. privada, aí você tá com pum. Você tá com um carrão lá, aí você imagina seu carro, você é 4 cilindros, 6 cilindros, e aí tá cagando. Só que aí, tipo, se tem um cocô é muito grosso, e aí você tem que fazer muita força, você tá lá, tipo, na quarta, você, terceira, aí você não tá saindo, você segunda. Quando engata a primeira, se eu tô com 8 cilindros, mano, aí sai tudo, mano. Eu fico imaginando esses carrinhos. Tem que ligar o turbo. Cadê a Maísa, Laís? Meu, ninguém fala Laís ou a Maísa. Não, também é do É mesmo. só a Maísa e a Laís. Elas são uma pessoa só, meu. É tipo aquele super-herói. Tipo o Sandy que é Júnior. dois- Tá entrando, quem tá entrando? Tá caindo. Deitado. Essa vai ser a live! Vixe, Maria. Fala logo, se for putaria de bagunça, eu vou sair fora. Bom, estamos começando mais um NCCN. Ninguém concorda com ninguém, mas todo mundo se entende. Boa noite. Galera, vamos começar aqui. Eu peguei aqui do Twitter da Ana Paula Henkel. A frase diz o seguinte, aqui, o que ela colocou no Twitter dela. Soldar portas de estabelecimentos que pagam seus impostos em dia em nome de um suposto bem comum, de um suposto bem público. Odu, vamos começar de novo aí, tio, porque o bagulho dá travada aqui. Tá, beleza. Soldar portas de estabelecimentos que alguém... Parar de rir, caralho. Aqui, voltar de novo. Que pagam seus impostos em dia em nome de um bem público. Algemar e prender trabalhadores que não cometeram crime algum, fechar ruas. Este é o nosso novo normal? Vamos começar a nossa pauta do dia com a questão da quarentena. Vocês são a favor ou não? Está certo ou não? Então, eu vou começar com você, Thiago. O que você acha disso? Você acha que tem que abrir as portas, tem que voltar a trabalhar o povo? Você não concorda? Qual é a sua opinião? Eu não concordo. Eu acho que, assim, aqui no Brasil, né? Eu não falo para todas as cidades, nem, né? Pelo menos aqui, falando a nível de São Paulo, eu não concordo, tá? Tem muita gente se fazendo nessa situação, né? Tem uma briga política, tá claramente que tem uma briga política. Eu acho que sim, tem que ter um controle, né? Um outro plano de ação para essa quarentena. Mas fechar a porta de estabelecimento, não deixar o trabalhador ir trabalhar e fazer o ganha-pão dele, para ter o ganha-pão dele, para mim tá errado. Para gente que trabalha em casa, a gente ainda no final do mês, nosso salário está garantido, a gente está sendo recebido. Mas quem depende do dia a dia de produção, de venda, enfim, de outras maneiras, de outros métodos de ganhar o seu ganha-pão, os caras estão se ferrando. E não é R$600 do governo que vai ajudar. Entendi. Bruno, tem uma opinião sobre isso? Eu sou a favor do lockdown. Lockdown. Tem que fechar tudo. Por quê? Você tem um... Por quê? Porque bolso vazio e bolso cheio não vai salvar ninguém. Entendi. Então, pensando na saúde das pessoas, eu sou a favor do lockdown. Claro que se eu fosse empresário, eu mudaria de opinião. Como o Thiago falou aí, a gente trabalha, graças a Deus a gente tem o nosso salário, nossa renda fixa. Então, hoje, do jeito que está, eu sou a favor. Entendi. Tá, você, Bruno, só para deixar mais claro, você é a favor do lockdown
porque se as pessoas voltando a trabalhar, mesmo com as restrições de 2 metros de distância, lavar as mãos, as máscaras, você acha que ainda tem risco e esse risco não deve ser, a gente não deve tomar esse risco por conta de uma economia. A gente tem que preservar mesmo a saúde? A cultura do brasileiro não deixa fazer o que você acabou de falar, Léo. O brasileiro não tem cultura de fazer isolamento social, de ir trabalhar, usar máscara, 2 metros de distância. Isso não existe aqui no Brasil. Se você está longe, mas se você passar aqui na Berrine, nas vias que tem ciclofaixa, tem um monte de gente correndo. Não adianta isolamento social para um bando de gente que não tem cultura para obedecer isso. Então, e outra, o Brasil, o governo não tem plano estruturado para fazer o isolamento social da forma correta. Para mim é 880. Ou abre tudo ou fecha tudo. Entendi. Eu compartilho quase que da mesma opinião sua sobre isso, porque aqui na Irlanda você vê o isolamento social, agora já está começando a abrir as coisas, e as pessoas atravessam a rua para não passar perto uma da outra, está no ponto de ônibus, fica longe uma da outra, dentro do ônibus, se o ônibus está um pouquinho cheio, já não entra. É diferente, é o que você falou, né? O brasileiro ainda precisa mudar um pouquinho a cultura. Sandro, você tem algum comentário a fazer? O que você acha sobre isso? Não, eu também acho que ou fecha tudo ou abre tudo. Porque, diferente daí da Irlanda, o brasileiro está muito acostumado em ficar doente, em sofrer. E aí ele acha que vai pegar uma gripezinha, vai ficar doente leve. Na verdade, não é assim, né? Os estudos dizem que quem fica doente de verdade. Mas ou fecha tudo ou abre tudo. Não tem essa, não. Léo, assim, só para que eu queria dar a opinião, aproveitar que estamos nesse pé, é que, assim, ao longo da história, o maior bem de todos, assim, que a gente tem, vai ter gente que vai falar que certos tempos foi o açúcar, foi o ouro, foi o petróleo e não sei o quê, mas o maior bem que a gente tem são as pessoas. Sempre foram as pessoas. Então, assim, toda vez que uma nação perde as pessoas, ela não se ergue mais. Ela quebra, ela some, ela desapareceu da humanidade, no caminho da história. Então, assim, a gente tem que conservar primeiro as pessoas. Você conservando as pessoas, você reergue, reconstrói, refaz. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ser duro, eu sei que vai ser muito ruim. Eu nem imagino como vai ser. Mas fato é, você precisa de pessoas. Você precisa ter com quem trabalhar. E outra coisa é que, assim, no momento desse, o que a gente precisava mesmo, como o Bruno falou, é informação. É aquela informação precisa, aquela informação sem se ter essa subnotificação que a gente vê aqui no Brasil. É aquela informação que deixa o povo ciente do que está acontecendo, que mostra os reais fatos do que está acontecendo, mostrando, assim, em vias claras, deixando nítido, olha, está acontecendo isso. Para isso diminuir, tome essas providências. E se tiver, a gente começou aqui no Brasil, se você vê algumas notícias, ou quem viu algumas notícias, viu que nós foi um dos países que começou mais cedo a ficar em casa. Se as notícias tivessem sido enviadas, se todo mundo tivesse tratado isso com respeito, não houvesse politicagem, houvesse, assim, a dignidade do pessoal que manda mesmo no país, muito provavelmente a nossa curva já estaria em declínio. Ou pelo menos ali no meio da curva, a gente já estaria numa situação melhor. Mas como a falta de informação, como virou um jogo político, como vocês disseram, estamos perdendo vidas. E sem vidas não se reconstrói um país. Porque quando a gente fala de perder 1000 vidas, como a gente tem agora, eu sei que é um número, é horrível falar isso quando a gente fala de vidas e números, mas nós não perdemos 1000 vidas. Nós perdemos 1000 pessoas com 1000 famílias. Cada família entra em um colapso, entra em um processo de reconstrução que pode demorar muito mais e ser muito mais dispendioso do que você salvar essas vidas. Eduardo, quer comentar alguma coisa? Obrigado, Paulinho. Não, na verdade, eu ia vir um pouquinho com a visão um pouco de empreendedor, um pouco de empresário, que realmente
Eu entendo o ponto de vocês, eu entendo muito, eu compartilho disso também, mas não é fácil. Eu estou passando por um momento que pode ser que minhas empresas não funcionem mais. Então, e é meu ganha-pão, diferente de algum de vocês que tem trabalho fixo, que tem salário, as coisas não estão acontecendo e não tem nem previsão de voltar a acontecer no meu segmento. Então, isso é bem difícil. Isso está sendo muito complicado do outro lado aqui. Esse é um ponto, né? Mas são duas coisas diferentes. Ou fecha ou abre. A consequência desse meio fecha, meio abre, é isso que o Eduardo está dizendo. Né? Você fica inseguro, você não sabe o que vai acontecer. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje tem gente comprando o seu produto, amanhã não tem. Então, é essa segurança. Se você fecha de vez, você sabe que você vai fechar, vai permanecer fechado por 30, 40, 60 dias. Se isso tivesse acontecido lá atrás, hoje nós estaríamos saindo do lockdown. E aí, você tem uma noção, você consegue se projetar lá para frente. Você consegue se programar. Agora, do jeito que está, hoje tem rodízio, amanhã não tem. Ou seja, o cara, entendam a gravidade da situação, né? A falta de planejamento. O cara bloqueou o rodízio, as pessoas que iam trabalhar de carro passaram a usar o transporte público, andaram no transporte público, se contaminaram. Hoje e amanhã está todo mundo em casa contaminando a sua família. Ou seja, isso é uma tremenda falta de preparação do governo, né? E aí a gente não sabe quando volta. Do jeito que tá, você fica igual cor de pica, que o pessoal fala. Não sabe se vai, se fica. Né? Mas a falta de preparo deles, né? Tudo bem que é uma doença nova, ninguém sabe. Eu estou lidando com isso faz 2 meses. O brasileiro, por outro lado, ele não tem a cultura de estudar, de entender, querer entender o que está acontecendo. Faz 2 meses que eu estou estudando isso. E ninguém me pergunta. É eu que tenho que ir atrás, né, dizer para as pessoas, olha, o que você está fazendo? Para eu entender o que a pessoa está fazendo de errado. Para eu falar, não faça assim, faça assado. Então, a gente está perdido. Eu vejo que tem um avião do tamanho do Brasil e a gente não sabe onde vai chegar isso. Mas o que o Eduardo falou tem o seu ponto certo também, né? Para o cara que depende de vender o seu produto, você não sabe quando você vai conseguir vender. E o problema vem cada dia pior. São 60 dias parados, são 10 anos da sua vida aí colocada para trás. Então, como vai ser daqui para frente? Sem previsão de retorno. Pode falar, Fábio. Já continua. Não, é sem planejamento para retorno também. Não tem planejamento para início, não tem planejamento para o meio, nem planejamento para o fim, para retornar tudo. Isso que me deixa, assim, mais pé da vida. Porque é no momento desse que você precisava ter, assim, político, governador, quem tá na frente, sabe? As lideranças batendo no peito, chamando a responsa e fazendo a coisa direito, sabe? Fazendo acontecer. E os caras não pensam nisso. O brasileiro, não só o brasileiro médio, o brasileiro comum, que não respeita o que é dito, mas também a nossa liderança, ela faz umas coisas que dá raiva. O Brasil, sim, é um dos maiores países do mundo. Ele tem potência para fazer e para mudar, para segurar essa bronca. Se fizer direito. E numa hora dessa, eles não fazem. Eles preferem roubar, preferem encher mais o bolso do que se engrandecer nessa hora. Fábio, qual que é a sua opinião? Você comentou aí, mas você não falou a sua opinião. Se você é a favor do lockdown ou não. Não, na verdade, eu tenho opiniões bem parecidas com a de todo mundo, quem já falou. Você está em cima do muro, é isso? Porque assim, eu olhando o lado do Eduardo, né, o lado de fechar tudo, o lado de abrir tudo, né, hoje em dia a gente não sabe o que é o melhor a ser feito. Se você for olhar os países que já fecharam tudo ou aqueles que permaneceram abertos, cada um teve a sua parcela de melhora ou de piora. Pensar na Suíça, lá morreu muita gente, se você comparar em 1 milhão de pessoas, 1 milhão de habitantes, porém lá eles fizeram o sistema de deixar a população pegar o vírus e já se preparar para a segunda leva do vírus. Que a segunda leva já é sabido que vai vir essa segunda leva
E quem já está preparado vai passar por ela e não vai ter problemas maiores. Agora, em outros países, na Itália morreu muito mais gente, no Brasil está morrendo muita gente. A questão da estatística que o Paulo contou, não dá para levar muito em consideração, justamente por causa dessa subnotificação, porque as pessoas fazem essa conta diariamente. O correto seria fazer uma estatística levando em consideração a cada 7 dias, porque aí você consegue fazer um gráfico mais correto do que está acontecendo. Tem um economista que eu sigo no Twitter, que o nome dele é Sami Dana, e ele conseguiu fazer uma estatística muito fiel ao que está acontecendo, e tudo que ele disse desde o início está acontecendo exatamente do jeito que ele programou. O pico da mortalidade, a gente já chegou no pico, agora a tendência é começar a descer, então ele está acertando em tudo. Agora ninguém chega para ele e fala assim, então, por que você não me empresta esse modelo que você tem para eu começar a me preparar para o retorno aos trabalhos? Ninguém vai lá falar com o cara. Então, tipo, os políticos já adotaram isso aí como uma ferramenta para eles fazerem mais política ainda, continuarem roubando, porque a gente já vê aí notícias de um hospital de campanha no Rio de Janeiro. O cara construiu em cima de uma área de alagamento e agora está desmontando tudo para montar em outro lugar. Ou seja, é só dinheiro público jogado fora que o cara enfiou no bolso. E mais política do que isso ainda, no Ceará, por exemplo, a pessoa estava num carro e ela tem adesivos da bandeira do Brasil no vidro do carro. A polícia mandou o cara retirar. Você quer mais politicagem do que isso? Não tem como. Então, isso tudo da pandemia se tornou somente político, nada mais. E a gente que está aqui, o cidadão médio, como disse o Paulo, a gente só se lasca, só se ferra e seja o que Deus quiser. Tá bom. Ficou em cima do muro, né? Falou, não respondeu pra gente o que ele prefere, né, pessoal? Então. Porque se você abrir tudo de uma vez, você também vai cair naquela questão dos idosos, que são a turma que são os mais... Então, se você abrir tudo de uma vez, você vai acabar contaminando muito mais os idosos, que são aqueles que com certeza vão morrer, a maioria. Se você fecha tudo de uma vez, você vai jogar lá para frente a morte de pessoas, principalmente crianças, vão morrer de fome. Então é muito difícil você decidir agora se abre tudo ou se fecha tudo. Na minha opinião, tinha que manter totalmente aberto desde o início. Porque lá no carnaval, todo mundo pulou carnaval pegando coronavírus e agora só agora você vai fechar? Não faz sentido nenhum. Então, ou você só fecha só aquela questão dos idosos e abre para o resto, ou você não fecha para ninguém. Beleza, então não fecha para você. Só para não fecha. O Fábio comentou, só para pontuar aqui, que o coronavírus já matava antes mesmo do carnaval na Itália. Já houve casos de morte antes mesmo do carnaval, e no carnaval veio muito italiano para cá. Depois do carnaval surgiu o primeiro caso do corona. Jenny Joplin, quer comentar? Rapidinho, eu sou a favor de fechar tudo. Eu sou, como é que fala? Eu acredito muito nas teorias de conspiração, então acho que nada disso é por acaso, acho que tudo isso já foi planejado. E para mim, realmente, sim, nosso mundo a gente já sabe que está sobrecarregado de pessoas. Se você for olhar, já está há um tempo sobrecarregado de pessoas. E de tempos em tempos sempre vem, eu acho que alguma coisa para matar uma grande quantidade de gente. A questão é realmente só se proteger, e eu sou a favor de manter o lockdown mesmo, porque saúde, cada um sabe suas condições de saúde. Mas se você acredita na teoria da conspiração, não é melhor tudo aberto para a teoria se cumprir logo de uma vez? Não, eu acho que cada um vai acabar pegando. Quem tem que pegar vai pegar. Eu acho que assim, vai acabar se espalhando. Eu acho que cada um vai acabar, porque cada um vai pegar. Gente, todo mundo aqui vai pegar uma hora. A questão é todo mundo não pegar junto, certo? Para isso acontecer, a gente realmente precisa ficar dentro de casa. É a questão de desacelerar. Só que assim, eu acredito na teoria de conspiração que isso não foi uma coisa, já foi até comprovado que isso foi uma coisa que foi fabricado, né? Isso tá em teoria. Então, assim, tendo isso em mente, uma grande população, justamente os mais idosos, justamente porque são as pessoas que mais não acho certo, não acho correto, não é uma coisa que eu sou a favor. Pode falar, Thiago. São aqueles que não produzem mais.
Não, eu ia só esclarecer uma coisa aqui. Ela acredita na teoria, porque ela é a favor, assim, ela quer dizer que ela acredita que é na teoria da conspiração, não que ela é a favor. Tá? Sim, ela é a Ela favor do acredita lockdown. que existe. Isso, eu Isso. também acredito que existe, mas ela é a favor do lockdown. Eu também acredito. Constar, tem pesquisa, a gente nunca vai poder dizer que isso é verdade ou não. Não vou contestar se é, enfim, teoria da conspiração ou não. Mas tem pesquisa não só americana, como na Inglaterra e alemã, que o vírus não foi criado em laboratório. Ele é um vírus natural. E outra coisa que eu queria falar é que se o vírus fosse para dizimar metade da população, não deu muito certo, né? Não está matando tanto assim. Sim. Eu penso um pouquinho diferente do Paulinho sobre isso daí. Eu acho que foi criado em laboratório, porque tem pesquisas, inclusive nos Estados Unidos, estou te zoando, mas eu acredito que foi criado em laboratório. Mas vamos rapidinho aí, eu quero ouvir a opinião da Fabi, da Karen e da nossa estudante também, para ver o que ela vê do lado dela aí. Pode falar aí, começar aí, Karen. Não, mas como o nosso historiador já falou que não foi fabricado, mas como a gente aqui ninguém concorda com ninguém, eu acredito que foi fabricado. Eu acho que a Previdência está muito lotada e o pessoal quer dizimar os velhinhos, quer deixar só a população trabalhadora. Então, eu acredito que pode ter sido uma coisa implantada mesmo para acabar com os velhinhos, porque o mundo tá cheio de velho. E eles o governo do mundo inteiro só gasta dinheiro com eles, né? É isso, essa é a minha... Não, peraí, para tudo que o Kleber... Que isso, velho. Aí ele não entra, Não entra. É um frango de uma cumprindo as previsões, o Kleber faz o quê? Sai do grupo. Cara, só para falar, você é a favor do lockdown ou não? Só para entender. Eu não sou, porque meu marido depende de vendas, né? Então eu não sou a favor do lockdown. E também eu acho que no Brasil não funciona, que as pessoas não têm educação para isso. Não adianta. Hoje é feriado, que era para as pessoas ficarem em casa e a rua tá lotada de gente. Então não tem jeito. Eu vou para a rua. Fabi, quer comentar? Fazer um lockdown onde você já tem pesquisa, não só pesquisa, mas fatos, que nos Estados Unidos muita gente morreu em casa. Lá em Nova York mesmo, o governador de Nova York falou que 66% das pessoas que pegaram o coronavírus pegaram estando em casa. Na Suécia também, morreram muitos velhinhos que estavam em casa. Então, ou seja, o lockdown não funciona. Aqui na Irlanda funcionou, tá? É isso aí, Fábio. Gosta assim de gente que não funciona, cara. Não, mas aí o que o Fábio falou é muito certo. O próprio prefeito falou lá de Nova York, falou, cara, a gente estava em lockdown e a maioria das pessoas que morreram estavam em lockdown. Então, não funcionou em nada. Em zero o lockdown para eles. Eu sou contra o lockdown. Eu acho que as pessoas podem ir para a rua sim, podem voltar a trabalhar sim. Claro que a gente tem que pensar nos velhinhos, temos que pensar nos velhinhos, mas aqui nessa turma que estamos todos aqui, todo mundo aqui pode sair de casa, pode trabalhar. E como a Jennifer falou, todo mundo vai pegar. É uma gripe fortíssima que todos vão pegar. E a gente precisa rodar a economia, porque uma coisa é um país precisando de cuidar das pessoas na saúde. Outra coisa é pais de família aí que está desesperado com 5, 6, 7 filhos dentro de casa sem poder dar o que comer. A pessoa com fome, ela é pior do que uma pessoa doente. Então, assim, eu acho que tem que voltar para o lockdown, não sou a favor de ficar dentro de casa. Já estou pirando e essa é a minha opinião. Aninha, o que você fala aí do nosso lado dos estudantezinhos? Confesso que é bem ruim estudar em casa, eu acho. Mas, assim, eu sou bem meio a meio, que é o que vocês estavam falando, é o que minha tia falou. Realmente todo mundo vai pegar uma hora, porque é igual a dengue, por exemplo. Todo ano tem uma época de surto. Mas também, se for todo mundo pra rua, tem o risco de
todo mundo pegar bem mais rápido e acabar morrendo bem mais gente mais rápido. Eu acho que o governo já podia ter se preparado antes em relação a isso, porque isso começou antes em outros países. Mas, enfim, né? Eu acho que devia parar com essa guerra política, porque isso é ridículo, pelo meu ver. Desculpa quem não acha. Mas é isso. Eu sou bem meio a meio. E assim, porque eu sou meio a meio? Lá fora, isso super funciona. Tipo, está super funcionando de abrir tudo. Certo? Então, eu sigo outras pessoas que moram em outros países, sigo pessoas da Índia, sigo pessoas da Austrália, sigo pessoas de Orange, dos Estados Unidos, e tá super funcionando. Mas não sei se aqui no Brasil funcionaria. Porque lá tá tendo aquele negócio de distanciamento no mercado, mas aqui talvez a gente respeitaria, a gente, digo, na nossa família respeitaria, mas a gente não sabe se outras pessoas respeitariam. Continuariam lavando as mãos, passando álcool gel, não abraçando as pessoas. Então, sou meio a meio. E também pelo psicológico das pessoas, que tá um pouco abalado aí, né? Da maioria dos brasileiros. E aí? Tá bom, obrigado, né? Quem se... Uma salva de palmas para o Kleber! Quem que é esse cara, mano? Ele entra pra causar. Diretamente das Arábias. Eu estava muito tempo aguardando esse momento. Olha só, Sandrão, Bruno, maravilhoso. Cara, hoje foi... Só para aproveitar, né? Que tá no espaço. O Mohamed aí, a gente está falando sobre o lockdown. Você quer dar sua opinião? Você é a favor do lockdown ou não? Tem que sair todo mundo para trabalhar ou você é a favor do lockdown? Tô contra e tô com fome. Muito obrigado. Quando que você não tá com fome? Esse lance aí do brasileiro não ter educação, isso aconteceu lá no meu setor de trabalho. Eu trabalho com mais 3 pessoas, um do lado do outro. Assim. A gente não consegue fazer distanciamento porque nossos equipamentos não deixam. 3 estão usando máscara, estão se cuidando, mas tem um deles que fala assim, eu não gosto de usar, eu não aguento usar, não consigo ficar nem 10 minutos com isso aqui, eu não vou usar. E ele não quer usar. Eu não posso ir lá e falar assim, mano, se você não usar, eu vou te encher de porrada. Não posso. Mas, gente, vamos combinar que essa empresa, máscara... né? Deveria! A sua empresa faz isso, não é você que tem que fazer. O funcionário não tem que fazer nada. Tem que ser o diretor. Sim, mas vamos combinar que essa máscara é um terror. Você soa, você coça, é um horror usar esse troço. Não usa óculos, então nem pense em reclamar, minha querida. Se você usar esse óculos, você vai ver o que é ruim. Mas eu uso toda vez a máscara. Cleber já foi. Bom saber a opinião de todo mundo, né? Agora vamos passar para o próximo ponto. Bom, galera, agora é só uma perguntinha aqui para vocês, para a gente vai deixar um legado aí para os nossos netinhos, ou para a gente ver também quando a gente ficar bem velhinho e saber. Porque a gente se conhece, mas às vezes a gente não se conhece tanto assim. O que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Tá? Assim, tipo, qual que era o sonho de vocês? O que vocês queriam ser? Eu tenho uma história para contar. Já pode começar você, Dudu. Pode. Não sei se todo mundo que estiver assistindo sabe, mas existe algumas coisas de praxe na escola adventista que eram fotos ou eram vídeos quando você era pequeno, de formatura, coisas do gênero. E chegou no pré, acho que era no pré, primeira série, acho que era no pré. Teve essa pergunta para mim. Aí eu fiquei assim, eu vou falar que eu quero mexer no computador, que eu quero mexer no computador, que eu quero mexer no computador quando eu for gente grande. Mas, na hora, meus amigos todos falaram que queria ser policial. E eu, besta, fiz o quê? Falei que queria ser policial também. Ainda bem que hoje em dia eu continuo mexendo no meu computador. Mas eu fui pela galera, eu era muito... O policial vai assistir você, viu? Nesses vídeos, tá? Só para te avisar. Beleza, eu não queria mexer com o computador. Karen? Então,
o que eu lembro, eu sempre quis ser secretária, eu sempre brincava de ser secretária. Meu pai trazia da empresa que ele trabalhava a máquina de escrever, eu adorava. Eu sempre me achei andando em cima do salto da minha mãe, eu sempre quis ser secretária. Ô, Ana Clara, o que você quer ser quando você ficar mais velha? Obstetra. Desculpa aí, né? O pai, a mãe deve ter enchido a cabeça dela, a mãe e o pai. Não! Bora estudar então, hein? Você, Sandro, o que você quer ser? O que você queria ser quando você era criança? Não, eu nunca enchi a cabeça dela, não. Eu falei para ela que ela deveria fazer faculdade de Direito. Mas ela não quer. Ela quer cuidar de criança. Eu já quis ser várias coisas na minha vida. Eu já quis ser policial, já quis estar dos dois lados, polícia e ladrão, já quis ser bombeiro, eu já quis ser várias coisas. Eu não tinha uma ideia formada, não. Passava um piolho na minha cabeça falando X, eu ia pela cabeça deles. Então, já quis ser várias coisas. Entendi. Ô, Fábio, você queria ser alguma coisa quando você era criança? Tem essa lembrança? Sim, eu tenho a lembrança da primeira vez que eu quis ser alguma coisa. Uma vez minha mãe mandou fazer um serviço para ela de pagar uma conta em Santo Amaro. Então, eu peguei o ônibus aí no Campo Limpo, fui para Santo Amaro e lá eu me perdi. E não sabia como voltar. Mas aí eu lembrei que minha mãe colocava no meu bolso o endereço de casa. E ela sempre falava, se você se perder, você procura um policial. Eu procurei um policial, falei, moço, estou perdido, e dei o endereço para ele. Ele me levou até em casa, no carro da polícia. Eu fiquei encantadíssimo com aquilo e queria ser policial. O tempo passou, a gente muda, né? Igual o Sandro falou. Às vezes passa um piolho diferente e a gente acaba mudando. Já quis ser... Mas policial foi a primeira coisa que eu já quis ser na vida. Depois eu já quis ser jogador de futebol, já quis ser motorista de caminhão, por causa do meu tio que é motorista de caminhão, então eu queria fazer igual ele, viajar por aí, ouvindo um sertanejão, uma moda boa. Já quis ser mecânico, já quis ser um monte de coisa. Mas aí eu lembrei de uma coisa agora, o seguinte. Na nossa família, a gente tem algumas pessoas que são ligadas com TV, com vídeo e tal. E quando eu vi o tio Sidney, que é o nosso tio, na igreja, uma vez, com uma câmera velha pra caramba, o Sandro conhece essa câmera, uma M9000, gravando, acho que era uma festa de casamento, eu acho. E eu vi ele com aquela câmera no ombro, eu falei assim, isso eu quero ser. E eu cheguei a ser cinegrafista, repórter cinematográfico, e hoje trabalho na área de TV. Me sinto realizado por tudo que eu já consegui fazer até hoje. Janis Joplin, você lembra a primeira coisa que você era criança? Acho que foi meio forçado. Eu sempre falei que eu queria ser dentista, mas não ia dar certo. Eu ia desmaiar e ia dar ruim. Mas quando me perguntaram, eu vim para o Brasil, eu tinha 5 anos, me perguntaram, eu falei que eu queria ser empregada. Hoje não mudou muita coisa, viu, gente? Eu sou empregada nessa casa. Porém, assim, eu acho que combinou porque realmente é serviçal. E minha função hoje é super serviçal, então deu certo. Entendi. Tiago, quer falar? Eu quero. Eu também, eu acho que eu lembro quando eu era bem moleque, acho que quase todos os moleques, quando você é criancinha e não tem noção da vida, acho que você quer ser ou jogador de futebol, né? Ou você quer ser lixeiro, porque aí você fica correndo atrás do caminhão, você fica se pendurando no caminhão, né? E criança gosta de pegar rabeira de caminhão. Mas aí eu acho que uma das primeiras coisas assim que eu me lembro que eu queria ser, que eu ficava muito admirado quando eu conversava com meu pai ou escutava o tio Tevaldo falando, eu queria ser do exército, porque eu sempre gostei desse negócio de polícia, ladrão, e eu queria ser do exército. E aí o tio Tevaldo tinha servido quando ele era menor. E aí a gente também tem um primo que ele foi policial, né, até se aposentar. E aí depois eu já não estava tão criança, né, já estava mais adulto, mas aí o Léo também serviu. Então é uma coisa que eu sempre gostei, assim, ou exército ou polícia.
E aí, quando foi para os Estados Unidos, também eu quase que entrei para o exército, né? Para tentar E o Leonardo tem uma história engraçada não de consegui. como ele foi servir. Aí eu não né, não deu certo, mas eu acho que eu me lembro era isso. Eu queria ser do exército ou policial. Deixa o Bruno falar, gente. Fala, Bruno. Eu não entendi sua pergunta, Leonardo. Você fez a seguinte... Calma. Boa. Você fez a seguinte pergunta. O que vocês gostariam de ser quando criança? Isso. Quando vocês eram criança, o que vocês gostariam de ter sido? De ser? Quando eu era criança, eu gostaria de ser o quê? Ah, tá bom. Agora eu entendi. Cara, eu vou contar 2 episódios aqui que são verdadeiros, que me marcam até hoje. Quando eu trabalhava lá na empresa do primo Dudu. Só um minuto. Pode passar, vai. Passa pro outro, né? Tá igual o tio Sidney, começa a falar e tem que dar uns tapas assim pra terminar. Carro carburador faz... Eu vou falar o meu, então. É álcool, tá Ele tá o comigo. Se ele come ou se ele fala. Não vai ser novidade para ninguém, né? 5,50, meu sonho, desde pequena, desde criança, que eu ainda pretendo até a minha ficar velhinha realizar, é ser veterinária. É isso. Certo. Show de bola. Luiz de Amorim, filho. Eu? Cara, eu posso dizer também que teve 2 momentos. No primeiro, eu admirava muito o que meu pai fazia, só que eu achava, putz, isso que ele faz é uma zona. Eu podia fazer isso aqui de um jeito melhor. Isso quando eu era bem mais criança, bem mais moleque, né? Certeza. O tempo foi se passando e lá quando eu comecei a entender mais da vida, foi com certeza por admiração que isso aconteceu. Eu encontrei 2 professores de história. Cara, fora da curva. Dois professores fantásticos. E quando eu via os caras desenhando, os caras desenhavam os mapas na lousa, os caras sabiam conversar de tudo, os caras conseguiam conversar com você sobre tudo. Cara, eu fiquei admirado com o tanto de conhecimento que uma pessoa poderia ter. E desde que eu conheci essas 2 figuras, não foram só esses 2 professores assim que marcaram pelo seu conhecimento, teve outros, mas esses 2 de história assim, com certeza sobressaíram. Eu posso dizer que eu quis ser historiador desde aquele momento. Desde aquele momento eu falei, cara, a história tem um charme que não é comum. E de lá para aqui ser historiador, sim. Eu vou falar enquanto o Bruno está comendo. Na verdade, eu queria ser com meu pai, só que eu não sabia o que meu pai fazia. Eu achava legal ele ficar atrás da mesa, com uma assinatura bonita, de terno e tal. Eu sempre falava, eu quero ser igual a ele, quero fazer o que ele faz, só que eu não sabia o que ele fazia. Era o que eu queria fazer quando eu era bem criança mesmo. Bruno, quer comentar? Eu trabalhava lá na empresa do primo Dudu. Ele vendia computador lá, né? E eu saía da empresa lá e ia para a Unisa. E eu passava todo dia em frente ao banco lá. E eu sempre pensava comigo, mas nunca tinha comentado com ninguém. Falava assim, puta, um dia eu quero trabalhar aqui, um dia eu quero trabalhar aqui. Até que um cara da minha sala começou a estagiar lá e aí ele arrumou para mim. Então, eu nunca tive um sonho específico de quero ser alguma coisa. O que eu queria era trabalhar lá, independente de qualquer profissão. Essa era uma situação que eu falei que ia falar. Uma segunda situação relacionada ao sonho do Dudu, quando ele era criança. Também lá na empresa do Walter, se eu não me engano, o primeiro computador que o Du teve, que os meninos tiveram lá, o tio e a tia compraram lá do Walter. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? Só que aí, foi o Lê que comprou. Não foi a minha mãe e meu pai, não. Foi o Lê. Aí a gente foi levar lá. Eu, na época, entendia mais ou menos de computador. De lá pra cá, a gente deu um baile nele sem parar, enquanto ele tá travado aí, né, galera? Eu e o Eduardo tomamos a liderança da coisa e vamos embora. Verdade. Beleza?
No momento emocionante. No momento que a lágrima ia cair. A lágrima ia cair, ó. Tava aqui. Ó, tava aqui já, meu. Eu já até puxei o lencinho do bolso. Do jeito que tu tá emocionado, velho. Eu meio uma deitada, ele ia Paga me emocionar. a conta de internet, Bruno. Ou se não, tu faz a chamadinha de domingo. O resto da história. Do sonho de infância do Bruno. Só para fechar esse assunto, então, na verdade, essa pergunta, o que ela traz para a gente, né? Cada um falou alguma coisa aqui, e se você pegar na maioria das pessoas, o que a gente sempre quis ser era algo do coração, algo que ia deixar a gente feliz, ia deixar a gente alegre. E com o passar do tempo, isso vai mudando e a gente vai escolher coisas que nos dê dinheiro, né? Isso com a maioria, não estão com todos. Mas isso para ver como é que é a mudança, né, daquela criança que a gente sempre escolheu, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque é uma coisa legal, é uma coisa que é alegre, que vai me deixar feliz, e aí, no final, quando a gente termina a escola, e aí começa a invadir aquele monte de adulto falando com a gente, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, e a gente começa a ir para ser mais, a gente começa a se vender mais, né, palavra meia feia, mas começa a se vender mais porque a gente quer, na realidade, quero ser importante, quero ter dinheiro, e aí para você ver como as coisas vão mudando, né? Eu queria deixar aqui uma coisa para vocês, uma liçãozinha não, né? Na nossa próxima live, eu vou precisar que vocês não tragam uma mala, mas eu estava lendo um livro do As Quintas com Morre, e ele está quase morrendo, e muitas pessoas iam até ele e perguntavam assim para ele, Morre, o que é importante? O que eu preciso carregar na minha mala? Né, na mala da vida. O que é importante eu colocar dentro dessa minha mala, né? E eu comecei a refletir. O que é importante? Eu queria que vocês refletissem sobre isso, né, no particular de vocês, e na nossa próxima live, vocês falam, o que você estava carregando hoje? O que você carrega hoje na sua mala? Porque às vezes eu carrego algumas coisas na minha mala que não são tão importantes, né, que eu posso tirar. E o carregar na mala é aquilo que ocupa o seu tempo também, né? E aí, eu quero que vocês me digam, no final da minha vida, quando estiver lá velhinho, eu quero abrir a minha mala, eu quero que dentro da minha mala tenha essas coisas, esses 3 itens, né, que vão ser importantes para vocês. Então, esse é o trabalhinho de casa para vocês, tá? Refletir, então, eu quero saber o que vocês estavam carregando hoje, tá? Então, na próxima live, vocês tragam isso para a gente saber um pouquinho mais de cada um de vocês, para a galera que assiste a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos saber mais como era vocês, assim, e tentem ser bem autêntico mesmo, tá? Não precisa, sei lá, enfeitar muita coisa. E aí eu queria deixar ele, nesse mesmo livro, diz o seguinte, tá? Isso é referente às nossas opiniões sobre lockdown, sobre sobre o que é importante e o que não é importante. E aí eu queria dar uma das coisas importantes aqui, né? No princípio da vida, quando somos criança, precisamos dos outros para sobreviver, certo? No final da vida, quando estamos bem velhinho, nós também precisamos dos outros para sobreviver. Também. E aqui vai o segredo. Entre uma coisa e outra, nós também precisamos dos outros. Entendeu? Então pensa muito nisso, porque às vezes a gente é muito egoísta, porque a gente quer muito dos outros, mas a gente não está dando muito da gente. Né? Então, eu queria deixar essa reflexão para todos vocês. E acabamos por hoje. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo para todo mundo. E aí? É isso. Muito bom! Cada vez melhor. Não, mitamos essa grupo. Você tá praticando aí, né? Na frente do espelho. Posso fazer uma pergunta? Pode, Sandro. Pode fazer, Sandro, o que você quiser. Hoje você e o Bruno têm total autonomia sobre qualquer coisa. O Kleber teria, porque ele seria meio surpresa. Eu queria saber como é que a menina aí ficava na galáxia. Gente, mas tudo bem, agora que acabou, o que era o Kleber? Explica pra mim. Kleber tinha doidão, né? Queria ser identificado. Explica pra mim o que era o Kleber. Ele não queria ser identificado, boa. Ele trocou o nome pra Compliance. Pra Compliance.
Se ele tivesse respondido a pergunta lá do que você quer ser quando você crescer, ele ia falar, quero tacar fogo em... Comer bomba. Sandro, e agora vamos lá. Como foi sua experiência? Fala um pouco pra gente, só pra gente entender. O que você sentiu? Valeu, o que foi nesse momento para você compartilhar um pouco da sua vida com seus primos? Não é nem com seus primos, para um futuro, para uma geração futura que lá compartilhar esse momento com você. Vai lá. Sempre quis participar, tá? Mas isso era um sonho para mim, participar. Meu Deus do céu. A gente ainda dá atenção, né? Não,